Olá, boa tarde. Quarta-feira, 17 de maio. O NT Sul começa agora, ao vivo. Estamos transmitindo também pela internet. Acesse a nossa página e interaja com a gente. E no NT Sul de hoje você vai ver incentivo ao esporte nas escolas municipais de Cachoeira do Sul. Foi dada a largada para os jogos das escolas municipais de Cachoeira do Sul. Até setembro, 6 modalidades esportivas estarão em disputa. Lojistas da cidade iniciam nova mobilização de combate ao comércio ilegal e informal. E o antigo Museu Municipal será a nova sede da Secretaria de Meio Ambiente. Aquela casa que você vê ao fundo, sede então do antigo Museu Municipal, passará a abrigar a Secretaria de Meio Ambiente. E com isso nós vamos ser um centro de referência, então vai ser o centro ambiental da nossa cidade, da qual tem tudo a ver. E tem ainda o quadro Minha Cidade, hoje com a pesquisadora Miriam Hitzel. Você que costuma passar por este prédio diariamente, deve se fazer a pergunta: quem o construiu? Para que servia? No Minha Cidade de hoje vamos conhecer um pouco da história deste lindo e imponente prédio. Meio-dia e 3 pelo horário de Brasília, estamos ao vivo pela internet em facebook.com/TV Cachoeira. Hoje o NT Sul aborda a dura realidade de quem não tem um lugar para morar. Várias são as razões que levam pessoas à degradante situação de morarem na rua. Desemprego, alcoolismo, uso de drogas, doença mental, ausência de vínculos familiares são alguns dos fatores. Somente em Porto Alegre são mais de 2.000 adultos nessa condição, um número que só aumenta, infelizmente. Nos últimos 5 anos, o crescimento foi de 50%. O dado preocupa a Fundação de Assistência Social do município, que tenta incentivar a geração de renda e autonomia dessa população. Ele vive nas ruas há 1 ano. Mas já desfrutou do amor da família e do aconchego da casa própria. O desemprego veio e acabou com tudo. Quem é que não gostaria de ter uma casa de volta? Só para quem não gosta de si próprio. Que gostar da rua ninguém gosta. Meu. Viver no meio desse clima aqui, só de pensar nessa poluição que tem aqui, é ruim morar assim na rua. Aos 51 anos, ele representa grande parte da população de rua da capital, hoje contabilizada em 2.115 adultos, 50% a mais do que nos últimos 5 anos. Segundo uma pesquisa da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, a maioria dos moradores em situação de vulnerabilidade tem entre 45 e 59 anos de idade. 34% deles se identificam como brancos, 24% como negros e 12% são pardos. Apesar do aumento do número de desempregados, esta técnica da FASC acredita que os principais motivos para sair de casa estão ligados à violência nas comunidades e ao uso excessivo de drogas. Temos visto muito, especialmente entre os homens, ali na faixa dos 25 e 35 anos, que por algum motivo se envolveram com o comércio de drogas nas suas regiões onde moram e acabam sendo expulsos por esse mesmo motivo. Para atender a demanda das ruas, a FASC trabalha com equipes de abordagem. A intenção é determinar as necessidades do morador e encaminhá-lo a serviços de assistência municipal. Entre eles estão os 3 albergues, onde é possível passar a noite, se alimentar e tomar banho, os 2 centros POPs, que oferecem acolhimento na parte da tarde, e os 2 abrigos, que funcionam como casas de passagem, onde o interno permanece por tempo integral. A política de assistência social, ela trabalha com a prerrogativa da autonomia do sujeito. Então, todo o trabalho que as equipes de abordagem social fazem é na expectativa de que o sujeito, em situação de rua, tenha condições autônomas, independentes e emancipatórias de seguir a sua própria vida. Outro dado revelado pela pesquisa é que o tempo de permanência na rua também aumentou. Quase 30% dos moradores estão entre 1 e 5 anos fora de casa. E quanto maior o tempo, mais difícil é solucionar o problema. Juliano é um exemplo de superação. Viveu mais de 10 anos ao relento e hoje paga uma pensão no centro da cidade. A ajuda veio dos agentes da FASC. Me ajudaram bastante, que eu precisava, eles conseguiram me ajudar a resolver com muita força, porque eu não tinha força para nada. Não tinha nem onde pensava. Me atirava na rua, bebia demais. Minha vida simplesmente ela tá mudando.
tem tido uns probleminhas, mas eu consigo resolver eles com a força de vontade, né? Com o apoio da FEComércio, lojistas de Cachoeira do Sul iniciam nova mobilização de combate ao comércio ilegal e informal aqui na cidade. Lena Caetano. Reunião técnica de combate ao comércio ilegal acontece aqui na sede do Sindlojas no próximo dia 29 de maio, a partir das 14 horas. Essa reunião, na verdade, é a sequência de um trabalho já desenvolvido pela FEComércio, onde existe uma comissão que trabalha justamente sobre o combate ao comércio ilegal. Converso com o Jaucílio Domingues, que é presidente do Sindlojas Vale do Jacuí. Boa tarde, Jaucílio. Boa tarde, Helena. O objetivo desse encontro é a gente reunir empresários e informarmos como proceder em relação ao comércio informal na cidade e na região. Comércio informal que prejudica tanto o setor público como as empresas e o comércio. Então vem essa comissão da FEComércio para distribuir conhecimento e como a gente agir contra isso e como montar comissões, talvez, para trabalharmos, para que saia algum comitê, alguma coisa para se portar em relação a esse assunto no nosso município. Entes públicos serão convocados ou convidados para esse encontro? Já foram convocados, convidados, todos os segmentos da sociedade, público, prefeitura, a nível de estado também, secretarias, todo o pessoal já foi convidado. Aqui, Jaucílio, aqui em Cachoeira existe um levantamento, um banco de dados sobre a situação com relação ao comércio informal? Eu não tenho conhecimento. Eu acredito que isso não é monitorado, né? Até porque, a partir dessa reunião, desse encontro, talvez saia alguma coisa nesse sentido, de como se mensurar o percentual da informalidade na economia do município. O momento será de exposição de ideias e também de cobrança de atitudes por parte do poder público, que, na teoria, seria o principal responsável pela fiscalização? Com certeza. Eu acredito que daí saem algumas comissões, alguma coisa, de maneira que possa se trabalhar e monitorar e até mesmo mensurar o grau da informalidade no município. Tá bom, então. Dia 29 de maio, sede do Sindlojas, a partir das 14 horas. Todo o pessoal do comércio em geral já auxilia pessoas que se interessem ou que se enquadrem dentro desse tema? Toda a sociedade está convidada para participar, os empresários no comércio, em todos os segmentos. A gente espera aí para o evento. Reunião de trabalho, então, sobre combate ao comércio informal de Cachoeira do Sul, que já é uma realidade recorrente, né, Jaucílio? Já há muito tempo no comércio, não só aqui de Cachoeira do Sul, mas em todos os lugares, mas que a partir de então os empresários, com o apoio da FEComércio, entram na luta para combater esse tipo de trabalho, esse tipo de ação. E hoje, em Cachoeira do Sul, a Secretaria Municipal da Saúde promove uma reunião para discutir a saúde da mulher no SUS. Aqui no município, cerca de 70% dos pacientes atendidos pelo SUS são mulheres. No evento, políticas públicas serão discutidas e sugeridas para a Prefeitura da cidade. Toda a comunidade é convidada a participar gratuitamente. O evento acontece a partir da 1h30 da tarde no auditório da Secretaria Municipal da Saúde, em Cachoeira do Sul. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco você vai ver. Ministério Público deflagra a operação de fiscalização do comércio de alimentos em Cachoeira do Sul. Vários alimentos já foram apreendidos. Os detalhes em instantes. Estamos de volta e falamos agora de liberdade de expressão na era da internet. Até onde vai o direito de se expressar? O mundo nunca mais foi o mesmo desde o surgimento da web, isso é fato. Com mais de 3,5 bilhões de pessoas conectadas em todo o planeta, hoje em dia quase tudo passa pela rede. A internet também é um poderoso instrumento de comunicação que alargou as fronteiras do pensamento, da liberdade de expressão, para o bem e para o mal. Poucos países superam o Brasil em número de usuários conectados ao Facebook, Twitter e WhatsApp, entre outras redes sociais. São canais democráticos com infinitas possibilidades para interação e para o saudável debate de ideias, certo? Infelizmente, não é bem assim. Nas redes, muitas vezes o comportamento das pessoas ultrapassa o limite do que é aceitável nas relações humanas.
Temos então verdadeiros campos de batalha, com ameaças, ataques pessoais e troca de insultos, o chamado cyberbullying. Mas existem outros perigos no mundo virtual que atrapalham a livre expressão do pensamento. Eles vão das notícias falsas à atuação de hackers e crackers, que roubam dados, geralmente para fins ilícitos. As celebridades são vítimas preferenciais, como os atores Carolina Dickmann e Stênio Garcia. Um alvo recente foi a primeira-dama Marcela Temer. O Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014, e uma CPI no Congresso para investigar os crimes cibernéticos tentaram colocar um pouco de ordem na casa. Mesmo assim, o caminho continua tortuoso. Comentar, curtir ou compartilhar um conteúdo pode ter consequências graves e chegar à justiça. É claro que as infinitas possibilidades do mundo virtual não poderiam ficar longe da política, com todos os seus prós e contras. Aliás, a era digital revolucionou as campanhas eleitorais. Um momento histórico, considerado um divisor de águas, foi a eleição presidencial de 2008 nos Estados Unidos. Barack Obama chegou à Casa Branca, tornando-se o primeiro presidente negro do país, também por conta de uma campanha inovadora e inteligente nas redes sociais. This is Internet download speeds by city. Aqui no Brasil, o crescimento das campanhas políticas nos canais digitais também é uma realidade. A eleição presidencial de 2016 foi um bom exemplo, apesar dos exageros cometidos por todos os lados. Em tese, agora os conteúdos dos candidatos, partidos ou coligações estão ao alcance de apenas um clique em sites, redes sociais e blogs. Para muitos, essa nova forma de fazer política reforça a democracia, pois favorece legendas e nomes de menos expressão, equilibrando a disputa. E também por deixar ao usuário, eleitor, a palavra final sobre o que ler, ver, acompanhar e, eventualmente, até interagir. Mas diante de um cenário complexo como esse, fica uma questão. A internet é mesmo um espaço livre, independente e democrático? É, livre, mas a minha liberdade acaba onde começa a do outro. Respeito e humanidade são sempre bem-vindos, independentemente do meio de convivência, não é mesmo? Bom, e nesse mundo globalizado em que a internet contribui para que sejamos mais imediatistas, a ansiedade por conquistas pessoais e materiais se tornou crônica, ao ponto de nos esquecermos de pequenos detalhes que são importantes para a construção de valores e de uma vida verdadeiramente feliz. Denise Belladonna recebe uma especialista nesse assunto no quadro Educação. Veja só. Boa tarde. No comentário anterior, eu me dirigi aos educadores de casa e das escolas e mencionei sobre a importância de fazer as nossas crianças e adolescentes perceberem e valorizarem as pequenas conquistas da sua vida. Esse fato foi colocado no comentário como um gerador de satisfação. Então, será proposital ouvir hoje uma especialista no assunto. Eu falarei hoje aqui no estúdio com a psicóloga Giane Jäger. A Giane já tem uma caminhada na psicologia. Boa tarde. Boa tarde. Quantos anos de psicóloga, Giane? Bom, eu vou completar esse ano em julho 24 anos de formada. E desse tempo eu trabalhei um tempo na psicologia organizacional, mas durante todo esse tempo na psicologia clínica. Então é atendendo as pessoas no consultório nessa parte clínica. A pergunta é proposital, porque o assunto felicidade ou assunto satisfação não é uma receita pronta. Ele exige confrontos de realidades e teoria. Então, depende com certeza de um tempo de trabalho para que se possa falar nisso. Tu percebes hoje nas pessoas muita ansiedade na busca dessa satisfação? Sim, eu acho que a maioria das pessoas está cada vez querendo ficar feliz, rápido, tendo satisfação e não está sabendo como, né? Querendo assim uma coisa muito rápida e eterna e não está sabendo como chegar lá. E hoje as pessoas buscam uma satisfação assim, em coisas mais distantes, em degraus maiores?
de alcance mais longo? Eu acho que em função de tudo que vem ocorrendo e essa questão toda da gente ter o mundo, né, muito mais à nossa disposição, em função da internet, as coisas cada vez as pessoas estão querendo mais e mais rápido. Então, e estão preocupadas também em coisas fora, longe, em grandes realizações, esquecendo das pequenas, né, que é o que realmente vai fazer a gente ser feliz por mais tempo, não é aquela felicidade instantânea. Como ganhar na loteria, né? Tu ganhou na loteria, tu fica feliz, mas depois manter isso. Felicidade não é para sempre, mesmo assim, né? Mas tu entendes que se a gente colocar pequenas metas mais próximas, nós teremos mais momentos, então, de felicidade, mais momentos de satisfação? Sim, eu acho importante, né, a gente pensar que, na verdade, o fato da gente existir, a gente já tem que pensar nessa questão da felicidade, né? Poder pensar, não, eu sou feliz porque eu estou bem, eu tenho saúde, né? Eu não tenho dificuldades, enfim, se eu não posso isso, eu tenho aquilo. Claro, todo mundo deseja, tem um sonho, né? Que quer alcançar, que vai ser feliz, mas esse sonho talvez vá te trazer felicidade naquele momento, não sempre. Pequenas metas são mais fáceis de cumprir do que aquela meta longa e grande. Eu acho que isso tem que ser ensinado desde pequeno. Por exemplo, assim, valorizar o filho que aprendeu a caminhar, a comer, a estudar. Isso tem que trazer prazer, isso, né, a estar com a família, a ganhar um brinquedo e não precisa 10 para ser feliz, ou poder se satisfazer com as pessoas estarem juntas, estarem bem, enfim, coisas pequenas, né, coisas que não são materiais. Essas coisas que vão fazer a gente realmente se sentir feliz por mais tempo, não é aquela felicidade instantânea. Também se pensar, eu só serei feliz se eu ganhar um carro? Não, daí a pessoa não vai ser feliz nunca, porque eu acho que a questão da felicidade tem muito a ver com isso, com tu saber buscar sozinho, né, dentro de ti, do teu conhecimento, o que te faz feliz. E pensando assim, que a gente tem que ser feliz, depois a gente ter as nossas necessidades básicas, né, todas completas, enfim, satisfeitas, aí então eu posso procurar outra felicidade. E é claro que as pessoas têm que ficar felizes quando ganhar um prêmio, mas muito mais com a questão da sensibilidade, né, da espiritualidade do que a coisa material. Só vou ser feliz se eu ganhar um carro. Não, eu posso ser feliz porque eu tenho saúde, porque eu caminho, porque eu tenho uma família legal. Eu acordei hoje, Acordei hoje, É preciso um autoconhecimento para traçar as metas da sua vida. Mas de uma forma geral, quais seriam, assim, os pequenos tesouros ou os tesouros mais próximos da vida de cada um, no geral, assim, das pessoas? Primeira coisa que a gente pensa em tesouro, né? Eu acho que realmente a questão da vida, são os nossos filhos, poder valorizar, os nossos pais, quem ainda tem pais vivos, são esses momentos, eu acho que é essa coisa mais de relacionamento do que o material, né? E claro, também tem a questão material, eu vou ser muito mais feliz se eu tenho uma casa para morar, uma boa casa, do que uma pessoa que não tem, ou que sabe que se tiver uma enchente vai perder a casa. Isso vai me dar tranquilidade para eu buscar mais felicidade, né? Uma felicidade mais genuína, não uma felicidade momentânea. Então eu acho que são esses os tesouros, é a valorização da vida em si, né? Do que a gente, principalmente nessa vida corrida que a gente leva, o ser humano está esquecendo. Como é que nós, educadores, poderíamos ajudar para que essas crianças, esses jovens pudessem se desenvolver buscando a verdadeira felicidade, sendo mais felizes, mais satisfeitos com as coisas que acontecem no dia a dia? Eu acho que o mais importante é a gente poder mostrar, né, para esses jovens, para os pequenos, que cada um tem a sua felicidade, né? Eu não vou ser feliz se eu tiver o tênis do outro. Eu vou ser feliz se eu tiver o que eu quero, o que vai me satisfazer. Mas eu acho que nós, como pais, educadores, né, agentes de saúde, enfim, até para a gente mesmo, a gente tem que poder questionar o que vai me deixar feliz, né, o que eu quero. E sempre buscando muito mais uma
felicidade, uma realidade, uma busca que vai te dar mais tempo e não aquela coisa momentânea. Obrigada, Giane, pelas tuas colocações e pela mensagem que tu deixaste para nós. Eu que agradeço de poder colaborar. A realidade está aí, está nos lares, está nas escolas, nas ruas. Nós, educadores, não podemos nos furtar de ser tanto indicadores dos valores mais próximos de cada criança, de cada jovem, de cada adolescente, como também incentivadores dos desafios mais distantes. Até o nosso próximo encontro. Meio-dia e 24 e um alô especial aqui para o pessoal que está interagindo conosco no Face. Ademir Pereira está lá de Sombrio, em Santa Catarina. Antônio Marcos Araújo está de Caçapava assistindo, ligadinho aqui no NT Sul. Luiz Henrique Marinês, minha terra, mesmo morando aqui em São Leopoldo, amo cachoeira, tá certo. Então um abraço para você aí em São Leopoldo, viu, Luiz? Ayrton Rodrigues está falando lá de Cidreira, obrigada pela participação aqui, pela companhia, viu? E a Fábia Bittencourt, ela está assistindo na casa da tia Maura Diniz, com o primo também, Mauro, assistindo e juntamente com o marido Marcelo. Um abraço a todos, um abraço para vocês todos aí também, viu, Fábio? Obrigada pela participação. Rejane Gold está falando com a gente aqui agora, acabou de chegar a mensagem, deixa eu ver se eu consigo já pegar aqui. Cadê? Manda um abraço de feliz aniversário para minha filha Sheila Goltz. Então tá, um abraço, Sheila, que tudo de bom, feliz aniversário, que Deus abençoe você. A Rejane está mandando. Acabou de chegar aqui, Rejane, obrigada. Bom, e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul deve estar de casa nova dentro de alguns dias. O repórter João Paulo Ferreira conversou com o secretário Henrique Wittek. No dia 15 de dezembro de 1978, foi criado, através de um decreto municipal, o Museu Municipal Patrono Edir Lima, aqui em Cachoeira do Sul. Pouco tempo depois, no ano de 1986, foi instituído o Parque Municipal da Cultura, numa área de 12.591 metros quadrados, compreendendo então o Jardim Botânico de Cachoeira do Sul, o Zoológico Municipal e também o museu. O nosso museu está sendo transferido para uma nova casa, o recém-inaugurado e totalmente reformado Paço Municipal. Aquela casa que você vê ao fundo, sede então do antigo Museu Municipal, passará a abrigar a Secretaria de Meio Ambiente. Durante essa semana, eu conversei com exclusividade com o secretário municipal de Meio Ambiente, Henrique Wittek, e ele conta pra gente essa novidade. Na verdade, vai envolver, digamos, tanto a parte do zoológico como a parte do Jardim Botânico. A secretaria vai ser instalada no prédio onde estava instalado o museu, né? E com isso nós vamos ser um centro de referência. Então vai ser o centro ambiental da nossa cidade, da qual tem tudo a ver, né? Então nós vamos nos sentirmos mais em casa. Então nós temos que fazer algumas intervenções na parte tanto da reforma, parte de telhado, que é uma das coisas preocupantes que tem dentro do prédio, mas para nós será uma referência. A tendência é que também se crie mais estrutura para que a população possa ser atendida ali, já que o espaço vai ser maior. Na verdade nós queremos fazer, como tem uma área ampla, no sentido uma estufa para mudas, principalmente quando tem essas campanhas de arborização, a própria distribuição será feita ali e algumas coisas serão produzidas ali para fornecer para as praças também. Já existe um prazo, secretário, para que comecem então as reformas para abrigar a secretaria? Na verdade, o museu está encerrando essa semana a retirada do material que ainda pertence a eles lá, o acervo. E aí, a partir daí, nós vamos fazer toda a parte do levantamento que nós temos que começar a mexer. Esta é a casa, esse é o local, Darcy. Então, uma grande notícia para Cachoeira do Sul, aqui deve abrigar logo a Secretaria de Meio Ambiente. O Centro de Referência Ambiental, assim como é denominado pelo secretário Henrique Wittek, também terá algumas novidades. Aqui deverá existir uma estufa, onde serão desenvolvidas mudas para serem usadas nas campanhas municipais que a Prefeitura faz referentes ao meio ambiente. Além disso, serão cultivadas mudas que estarão embelezando as praças e jardins da nossa cidade. Com certeza, uma grande conquista, uma grande notícia para a Cachoeira do Sul.
Verdade, João Paulo. Boa notícia. Obrigada pelas informações. E a Prefeitura de Cachoeira do Sul retomou as obras abandonadas por empreiteiras. Em 15 dias, várias frentes de trabalho terão início. Segundo o setor de projetos da Prefeitura, a retomada de obras paralisadas deve acontecer em até 15 dias, começando pela finalização da primeira etapa da reforma do estádio Joaquim Vidal, orçada em cerca de R$ 375 mil. Isso envolverá construção de muros, reforma do alambrado e restauração da ferradura. A segunda etapa, orçada em cerca de R$ 300 mil, que prevê a reforma do pavilhão, já tem projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal e abre licitação nos próximos dias. Na Praça José Bonifácio, a obra de restauração do pergolado, abandonada pela empreiteira Prade Bonilla há mais de um ano, deve ser finalizada. A empreiteira Posselt e Posselt de Venâncio Aires, vencedora das novas licitações, assume todas as frentes de trabalho. A obra do pergolado só depende de homologação e a previsão de retomada é de 15 dias. Além do pergolado, esta etapa do projeto também dá atenção à iluminação de toda a Praça José Bonifácio e também aos passeios públicos. A quadra de esportes da Praça José Bonifácio também entra nesta lista de obras que serão retomadas. O processo licitatório já está em andamento. No próximo dia 5 de junho, as propostas serão abertas e já há, inclusive, uma empresa interessada. Nesta quarta-feira, inclusive, técnicos desta empresa vêm aqui até a praça conhecer a quadra e realizar uma visita técnica. No bairro Noêmia, no Campo da Bica, a obra de construção de uma quadra com vestiários, sanitários e copa, que há cerca de 3 anos foi abandonado pela ACP Engenharia, também será retomada nos próximos dias. O investimento será de R$ 150 mil. E todas essas obras são com verbas do governo federal e tem contrapartida do município de Cachoeira do Sul. Nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver incentivo ao esporte nas escolas municipais de Cachoeira do Sul. E tem ainda o quadro Minha Cidade, hoje com a pesquisadora Miriam Hitzel. Você que costuma passar por este prédio diariamente, deve se fazer a pergunta: quem o construiu? Para que servia? No Minha Cidade de hoje, vamos conhecer um pouco da história deste lindo e imponente prédio. Já estamos de volta, 12h34 pelo horário de Brasília. O Ministério Público Estadual deflagrou hoje pela manhã a operação de fiscalização do comércio de alimentos aqui em Cachoeira do Sul. Uma força-tarefa do Ministério Público, em parceria com órgãos de fiscalização do município, avalia procedência, validade e acondicionamento correto dos produtos alimentícios no comércio local de Cachoeira do Sul. O trabalho de fiscalização teve início na manhã de hoje e já resultou em apreensão de grande quantidade de alimentos. A equipe de reportagem do NT Sul acompanha a operação e os detalhes do que foi apreendido e ações do MP você confere na edição de amanhã. Sim, e a qualquer momento também nas nossas redes sociais, em TV Cachoeira, no site da TV Cachoeira, no Facebook e também no nosso site novotempo.com/NTSul. O Ministério Público... Amanhã é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Nós conversamos com a presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Pessoas com Transtornos Mentais, Humaniza Cachoeira. Simone Domingues relatou algumas demandas na última sessão da Câmara de Vereadores. Nós fomos também até o Centro de Atenção Psicossocial da cidade para saber sobre o trabalho desenvolvido. João Paulo tem as informações. Vou conversar com a Simone Domingues, ela que é presidente da Humaniza Cachoeira. Simone, você fez a sua participação na tribuna da Câmara relatando um caso grave que acontece aqui em Cachoeira do Sul. Sim, a nossa situação mais grave, além das casas asilares, que abrigam pessoas abaixo de 60 anos com transtornos mentais, tem o caso do CAPS 2, que está tratando também criança e adolescente junto com paciente crônico grave. Eu solicitei que a administração alugue, pelo menos, até implantar o CAPS-I, uma casa para separar, para poder tratar melhor, assim, não ter um risco de acontecer alguma coisa grave, porque está misturado. Criança tem que ser tratado separado de adulto. Já foi feito algum contato com a administração para que seja cuidada dessa demanda? Não, assim, quem eu saiba, o protocolo não foi aberto, mas isso aí é de conhecimento de toda a administração, desde
do ano passado, se não é de mais tempo até, que existe essa necessidade. Nós falamos no CAPS-I, mas até legalizar um CAPS-I isso é demorado. Nós temos um CAPS-AD em Cachoeira, que é de álcool e drogas, e até hoje ele não foi legalizado também. Ele existe, de fato, mas é a parte burocrática, né, de um CAPS poder ser aberto numa cidade, então não tem como esperar mais. A gente precisa desse espaço. Com relação à falta de medicamentos que nós relatamos a semana passada, inclusive no NT Sul, como é que está essa questão hoje? Graças a Deus foi resolvida. Estavam faltando só 3 medicações, né? Que agora dessa semana agora já estava para vir a medicação. Vão tentar que não falte mais. Então a gente espera que, né, não aconteça mais esse drama que aconteceu em Cachoeira de ter faltado medicação tanto tempo para a gente. Na última segunda-feira eu estive conversando com a Simone Domingues, ela que é presidente da Associação Humaniza Cachoeira, uma entidade recém-fundada aqui em Cachoeira do Sul que tem como objetivo prestar auxílio e apoio a pessoas e pacientes que têm transtornos mentais. Para saber mais de como funciona todo esse processo de atendimento, nós estamos aqui no CAPS 2, na rua Marechal Floriano. Eu vou conversar com a enfermeira Patrícia Sperb, ela que é coordenadora e enfermeira aqui do CAPS 2, e também com a Tatiane Silveira, que é assistente social aqui no CAPS. Eu quero começar perguntando para a Patrícia o seguinte: como é que funciona a estrutura do CAPS hoje? Quais os principais serviços que são oferecidos à comunidade? Boa tarde. Nós oferecemos todos os serviços relacionados ao sofrimento psíquico, né? A nossa porta de entrada é de livre demanda, né? Quem chega ao serviço será acolhido, também pelas unidades básicas de saúde e pelos CRAS e hospital. Também é a nossa forma de ingresso desses pacientes ao serviço. Ao chegar ao serviço, esse usuário será acolhido, né, pelos profissionais e após a escuta, né, ele será direcionado, né, a algum grupo, a consultas médicas, psicológicas, ao atendimento com assistente social, enfim, né, conforme a sua necessidade. Aqui ele tem todo o apoio necessário para que ele possa cuidar do seu distúrbio. Com certeza. Quero perguntar para a Tatiane o seguinte: uma das demandas em que a Simone citou na tribuna é a questão da divisão de pacientes, né, que crianças, jovens e adultos devem ser tratados de forma separada. Hoje acontece isso aqui no CAPS? Não, na verdade o CAPS 2 é o único serviço para tratar pacientes com transtornos mentais, né, psíquicos no município, tanto adultos quanto adolescentes e crianças. Como a gente não tem um serviço determinado, destinado à criança e adolescente, ele acaba sendo atendido aqui, né? O ideal seria, a gente existe nas portarias, né, o CAPS-I, o CAPS infantil, onde poderia ter um atendimento mais adequado à criança e adolescente, né? Hoje a gente faz o espaço, a casa é a mesma, né? Os profissionais são os mesmos que atendem. A gente tendo um espaço somente para criança e adolescente, a gente consegue qualificar esse serviço, né, dar um atendimento mais adequado, com um ambiente próprio para a criança, né, para o adolescente também, tanto o espaço físico quanto os profissionais de atendimento, né. Patrícia, houve falta de medicamentos para vocês. Como é que está esse problema hoje? Realmente, nós tivemos um período sem medicamentos, né, controlados, que fazem parte do tratamento dos nossos usuários, mas hoje esse problema já foi restabelecido, faltam apenas alguns medicamentos que em breve estará sendo normalizado. O CAPS atende pessoas com transtornos mentais graves, persistentes, severos, né? Tais como o transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, né? As depressões graves, severas. Esse é o nosso público-alvo.
né? As psicoses, né? Então, em algum momento, se o seu familiar ou você mesmo sente alguma coisa característica, né? Pode buscar o atendimento aqui na Marechal Floriano, né? No antigo cartório de registro civil, ou informações pelo telefone também, 3724-6053. A gente acolhe, conversa, orienta, às vezes não precisa nem fazer um atendimento, né? Às vezes a família tem dúvida, a gente orienta, encaminha para os serviços adequados. Também pode conversar com o seu médico da estratégia da família, da unidade básica, né? E solicitar esse encaminhamento também, que vai ser acolhido da mesma forma, assim como a rede toda, tanto da educação quanto da assistência social, contribui muito com esses encaminhamentos e essas orientações. Queria te aproveitar aqui, Simone, porque no dia 18 nós vamos ter uma programação toda especial organizada pela Humaniza. Então, eu queria que você falasse o que vai acontecer no CAPS nesse dia 18 e aproveitasse a oportunidade e fizesse um convite para a comunidade conhecer também o trabalho de vocês. Sim, a gente vai lá no CAPS, vai ter uma atividade durante o dia inteiro, a enfermeira organizou lá com o pessoal, nós vamos estar lá durante a tarde, né, o pessoal da Humaniza, vai ter panfletagem na cidade, a gente organizou um panfleto, aquele que vocês conheceram, né? Então a gente vai fazer assim, um alerta à sociedade sobre a questão da humanização, de não segregar as pessoas, não colocarem mais e ter mais humanização, né? Trazer para a família, para a sociedade, as pessoas que sofrem com o transtorno. Uma conscientização da população. Conscientização das pessoas, que tem como tratar e tem como ver a sociedade tranquilamente. E ontem foi dada a largada dos Jogos das Escolas Municipais de Cachoeira do Sul. O evento realizado pela Secretaria Municipal da Educação e Câmara de Vereadores quer inserir no meio estudantil o gosto pelo esporte e motivar entre meninos e meninas a prática das modalidades diversas. Do lado de fora do ginásio Derlizão, muitos carros estacionados. Do lado de dentro, bola rolando na quadra de futsal, muita disputa. E em plena terça-feira, durante todo o dia, a movimentação nas arquibancadas foi assim. Professores, familiares e estudantes torciam e vibravam a cada lance. E provocar toda essa movimentação, empolgação e mobilização dos estudantes é o foco principal dos organizadores dos Jogos das Escolas Municipais de Cachoeira do Sul. Eu acho que a avaliação é positiva, especialmente pelo número de escolas participantes, e atingiu até o momento o objetivo que nós tínhamos, que era reunir, fazer esse congraçamento das escolas municipais e, como já foi dito desde o início do projeto, é revitalizar, reerguer os jogos escolares das escolas municipais que não vinham acontecendo efetivamente nos últimos anos. As disputas seguem até o mês de setembro em 6 modalidades: futsal, handebol, vôlei, atletismo, dama e esporte de orientação. Em todas as modalidades participam meninos e meninas. A projeção inicial é de que em torno de 140 alunos de 13 escolas municipais estejam participando diretamente dessa primeira etapa de disputas. A meta é envolver em torno de 500 jovens atletas e outras centenas de estudantes, mesmo que indiretamente, nem que seja torcendo, já que os jogos contam como atividade letiva extra-classe. E de uma atividade dessas, ninguém reclama. Já jogou? Já. E aí, como é que foi? Ganhamos. Já jogou? Já. Quantos gols tomou? Nenhum. Bloqueou o gol? É. Como é que é participar desse tipo de atividade? É bem legal, a gente faz várias atividades, né? E daí depois, agora a gente joga, treina bastante antes de jogar, aproveita. E não é só competitivo, a gente pode também brincar, fazer bem legal. Eu soube que tu vai jogar daqui a alguns dias. Sim, vou jogar com o time feminino, representando a escola. Isso. Tu acha legal esse tipo de atividade? Sim, eu gosto bastante, é uma atividade bem criativa, né? É bom. As meninas também se mobilizam para o futebol? Sim, claro. Eu joguei 2 partidas já. Como é que foi o resultado? 2 empates. E aí vai para os próximos, vai ter que caprichar mais? Sim, vou ter que fechar. E tem que ter participação do ataque do time também, né? Para vocês é uma motivação extra desenvolver esse tipo de atividade durante todo o ano, para no final saber quem vai ganhar? Claro, né? Pra, pelo menos tirar um 3º lugar, né? Como é que é a rotina deles a partir do momento que eles descobrem que vão participar dessas competições? Eles ficam super empolgados, questionando quando vai ser, como vai ser, quem vai jogar. E assim vai. É uma motivação extra? Muito, com certeza. Eles ficam contando dias para vir.
É uma motivação extra? Uma motivação extra para eles. É um castigo se eles não virem. É um fator positivo esse tipo de atividade? É um fator positivo para eles. Sim, com certeza. As competições serão desenvolvidas pela Secretaria de Educação em vários locais, frutos de parcerias com a UBRA, Sociedade União Cachoeirense, Colégio Rock e 13º GAC. A Câmara de Vereadores também abraçou a realização do evento como forma de homenagear e difundir os 130 anos do patrono do Palácio Legislativo, João Neves da Fontoura. Até o dia 6 de junho ainda nós estaremos disputando aqui no Delizão a modalidade de futsal, incluindo, lógico, as categorias masculino e feminino. E depois, a partir já também no mês de junho, nós teremos o voleibol, em seguida o campeonato de damas, modalidade de damas, depois o handebol, o atletismo e o esporte de orientação que vai fechar, né, o GENTS esse ano. Essas 6 modalidades que vão envolver o GENTS, elas vão acontecer durante esses 4 meses, até o mês de setembro. A premiação ela é como uma forma de incentivo mesmo, né? O que a gente quer realmente é trazer as escolas, é integrar, é fazer com que haja esse congraçamento através do esporte, né? Mas é lógico que a premiação ela é importante porque as escolas se mobilizam, tem uma dificuldade de transporte, tem que superar várias dificuldades para estarem aqui. E trazer os alunos também, é mais fácil motivá-los quando existe uma premiação para que eles venham aos jogos. Mas embora a gente sabe, a gente já fez jogos sem premiação e as escolas também aderiram, né? Não seria esse o fator que ia impossibilitar a realização dos jogos. Mas é importante. E como tu falaste, ao final, nós, através da pontuação que ela vai ser feita à medida que os jogos vão acontecendo, ela vai ser cumulativa, nós vamos chegar aos 3 campeões, vamos dizer assim, né? Primeiro, segundo e terceiro. Mas isso não significa que só essas escolas serão importantes. Todas as escolas que estão participando, mesmo aquelas que não atingem essa condição, é importante que estejam participando, porque o que faz os jogos não são 2 ou 3 escolas, são todas as escolas, né? Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira começou com forte nevoeiro e muitas nuvens. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas ficam entre 12 e 22 graus hoje. A quinta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Já na sexta-feira terá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 19 e 23 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, apesar da presença de nuvens em algumas regiões. Uma pequena instabilidade deve ocorrer na fronteira com a Argentina, mais para o final da tarde. A quarta-feira, que começou fria e com nevoeiro, terá a tarde com marcas mais altas e temperatura agradável. Da capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, e em Passo Fundo, no norte do estado, 24. Em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 21 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22 graus. Hoje no quadro Minha Cidade, você vai conhecer a história de um imponente prédio de Cachoeira do Sul. Confira! Você que costuma passar por este prédio diariamente, deve se fazer a pergunta: quem o construiu? Para que servia? No Minha Cidade de hoje, vamos conhecer um pouco da história deste lindo e imponente prédio. A história deste prédio começou a ser escrita em 1916, quando 2 forasteiros, atraídos pela riqueza de Cachoeira, se instalaram aqui e abriram uma loja na rua 7 de Setembro. Esses 2
cidadãos do mundo se chamavam Oscar Knorr e Leo Eisner. Com a prosperidade do negócio, Oscar e Leo resolveram então construir um prédio para abrigar a grande loja que sonhavam. E escolheram então este terreno que ficava fronteiro à estação da aviação férrea. A estação da aviação férrea facilitaria tremendamente a importação dos produtos que eles pretendiam comercializar na loja que passou a se chamar Knorr e Eisner. A estação da aviação férrea ficava de frente a este terreno, esquina da rua 7 de setembro com Ernesto Alves. Oscar Knorr e Leo Eisner contrataram um engenheiro arquiteto alemão chamado Frederico Gelbert para confeccionar a planta do prédio para abrigar a loja que eles sonhavam. Escolhido o terreno, fronteiro à estação da aviação férrea, as obras tiveram começo. Em meados de 1918, eles transferiram então a existência da loja na rua 7 de setembro para essa esquina da rua 7 de setembro com Ernesto Alves, no novo prédio recém-construído. Era um prédio diferente do que hoje se vê aqui. A arquitetura era um pouco mais simplificada, porque no correr da história deste prédio, outra instituição o ocupou e fez as modificações que se conservam até hoje. Oscar e Leo não tiveram muita sorte no negócio, porque eles instalaram a loja em plena Primeira Guerra Mundial. Como o negócio deles girava em torno da importação de produtos da Europa, a guerra dificultou estes negócios. E a natureza da loja era tão ampla, a natureza das ofertas da loja era tão diversificada, que eles vendiam desde fumo em corda até automóveis. Quer dizer, era uma gama muito grande de produtos, uma oferta imensa de possibilidades que esbarraram na crise econômica provocada pela Primeira Guerra Mundial. A loja não durou muito tempo. Em 1919, eles tiveram então que sair deste prédio, tentaram a sorte num pequeno espaço na rua Saldanha Marinho, até que a Knorr e Eisner desapareceu. Com o fechamento da loja, o prédio ficou abandonado por alguns anos, até que em 1924 o Banco do Brasil adquiriu o prédio num leilão e começou a promover as mudanças para instalar nele a agência do Banco do Brasil. Isso aconteceu em 1924. E são deste período as alterações que se vê hoje no prédio. Toda essa arquitetura, que era mais simples quando da construção, se tornou um pouco mais apurada, com detalhes arquitetônicos mais de acordo com a grandeza da instituição que iria ocupar este prédio. Muitas das modificações da arquitetura do prédio foram inseridas no momento em que o Banco do Brasil instalou a sua agência nele. Inclusive, no frontão do prédio foi inscrito Banco do Brasil, que de longe era percebido por quem passasse na rua, especialmente de quem chegasse na estação ferroviária. E o Banco do Brasil, então, permaneceu neste prédio até 1946, quando mudou-se para a esquina de baixo da Rua 7, fronteira ao Banco Pelotense. Isto era o ano de 1946. Então, o Banco do Brasil permaneceu 22 anos neste prédio. Naquele mesmo ano de 1946, outra agência bancária então passou a ocupar este prédio, o Banco Agrícola Mercantil. O Banco Agrícola Mercantil funcionou aqui até que, na década de 60, a União de Bancos Brasileiros, depois Unibanco, incorporou este banco ao seu patrimônio. E aqui funcionou, então, o Unibanco até outubro de 2008.
Tombado como bem do patrimônio histórico em 1986, o prédio começou a passar por um processo de restauro em meados dos anos 2000. Nesta ocasião do restauro, foi possível ver em algumas madeiras que sustentam o segundo piso a inscrição Banco do Brasil, indicando que, quando houve a instalação do Banco do Brasil neste prédio, realmente ele sofreu várias intervenções, modificando a estrutura do antigo Knorr e Eisner. Neste meio tempo, entre o Knorr e Eisner e o Banco do Brasil, é importante também registrar que a família do senhor Otto Miller residiu aqui. A família residia na parte superior e na parte de baixo ele tinha um pequeno mercadinho. E esta prática foi repetida quando da instalação da agência do Banco do Brasil. E depois repetida novamente quando a agência do Banco Agrícola Mercantil e do próprio Unibanco. A parte térrea servia como agência bancária e a parte superior como residência do gerente da agência bancária. Este belo e imponente prédio aguarda o seu destino. A cidade também está curiosa para saber o que o proprietário dele vai fazer, porque esta é realmente uma das zonas mais bonitas, mais imponentes da nossa cidade, porque este prédio domina a subida da Rua 7 de Setembro, que por muito tempo foi conhecida como Subida dos Bancos, porque aqui predominavam as agências bancárias, assim como o próprio Knorr e Eisner foi durante um longo período de sua existência. No Minha Cidade de hoje, nós conhecemos a história deste belo prédio. Convido você para no próximo Minha Cidade, quem sabe conhecermos outra das nossas joias do patrimônio histórico de Cachoeira do Sul. Até lá! O NT Sul desta quarta termina agora. Obrigada pela sua companhia, pelas interações no Face. Lembrando que todas as reportagens que foram exibidas aqui hoje, você pode rever e também compartilhar em facebook.com/TV Cachoeira e no nosso site, novotempo.com/NT Sul. Uma ótima tarde para você. Eu te espero amanhã ao meio-dia. Tchau!